Oi, oi, meus amores, bem-vindos de volta para mais uma aula. Troquei a blusa para fingir, né, que é outro dia, mas não é, gente, eu tô gravando tudo na sequência mesmo, tá? Só não deixei com a mesma blusa para o YouTube também não achar que, né, que eu não troco de roupa. Mas vamos lá, pessoal. E agora eu vou falar um pouquinho sobre sinais vitais, que também já foi uma aula dada, né, em sala de aula, que por sinal foi a nossa última aulinha, faltando só a prática, tá? Então vamos lá. Então quando eu falo de sinais vitais, né, são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. É basicamente os sinais que mostram que o ser humano tá vivo, tá? Então, sendo eles pressão arterial, pulso, respiração, temperatura e dor, e a gente vai vendo cada um deles. Então, pressão arterial é a medida da pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Então, eu sempre gosto de dar aquele exemplo assim, ó. Vou até usar aqui. Eu tô aqui, isso aqui é minha artéria. Meu sangue tá passando aqui, ó, lindamente, tá indo embora. De repente, o que acontece? Eu começo a comer muita gordura. Muita gordura, muita gordura. E aí, né, vamos fingir que isso aqui é uma placa de gordura aqui. Vocês perceberam que diminuiu o espaço para o meu sangue passar, né? É que aqui, em todos os casos, isso aqui é elástico, ele estica. Mas a artéria não tem essa função. Então, né, conforme a minha placa de gordura tá aqui, diminui-se, né, o espaço de passagem do sangue. A pressão que o meu sangue vai fazer para passar aqui dentro vai ser muito mais alta. Então, essa pressão que o sangue faz para passar dentro de uma artéria é o que a gente denomina pressão arterial. Então, quando eu não tenho placa de gordura, ele passa de uma vez. Quando eu tenho placa de gordura, ele tem que fazer mais esforço. Isso é o que faz a pressão subir. Tudo bem? Então, né? A pressão arterial, ele depende da força de contração do meu coração, né? Ou seja, o quanto de sangue tá passando ali, né? Pra fazer meu coração abrir e fechar, né? Porque meu coração faz tum, tá. Ele abre e fecha. Quando ele abre, ele ejeta sangue. Quando ele fecha, ele tá sugando sangue. Quantidade de sangue circulante no meu corpo, né? Porque vocês concordam comigo que se eu tenho uma artéria, né, lisinha assim, ó, eu vou ter sangue aqui para dar e vender. Mas se eu tô com uma artéria obstruída, logicamente a quantidade de sangue que vai passar aqui é menor, né? A resistência dos vasos, né? Então o que acontece? Tá ocluído aqui, tá faltando espaço aqui. Tô tendo que fazer pressão para passar o sangue aqui. Chega uma hora, gente, que eu posso ter lá uma placa de gordura bem maior, né? Olha o espacinho que eu tenho pro meu sangue passar. Meu sangue não aguenta, minha artéria estoura mesmo, rompe, tá? Que é as famosas aneurismas que vocês vêm falar por aí. E para medir a PA, a gente deve considerar algumas coisas. Por exemplo, que a pressão máxima é a pressão sistólica, que resulta da contração do ventrículo para ejetar o sangue nas grandes artérias. Então, a primeira pressão que eu vou ver sempre é a sistólica, que é a pressão máxima do meu paciente. E a pressão mínima ou diastólica, né, que ocorre assim que o coração relaxa. Então, quando ele contrai, é a sistólica. Quando ele relaxa, é a diastólica. E uma observação, a PA ela é medida em milímetros de mercúrio, que é o mmHg. Então, toda vez que vocês forem anotar uma PA, vocês vão anotar da seguinte forma, e já puxando um gancho para outra coisa. Até hoje vocês falavam que a PA estava 9/5, 12/8. Enfermagem não. Enfermagem, ela fala que a pressão está 120/80, tá? Então, esse 12/8, ele é uma abreviação. Nós não usamos abreviação. Então, 120/80 milímetros de mercúrio, que é mmHg. Nada de anotar lá no papel 12/8 mmHg. Não pode, tá? É 120/80. É 95/50, por exemplo, que é a pressão aí, aliás, 90/50, que é o 9/5. Tudo bem? Aí eu deixei uma tabelinha da classificação da pressão arterial, né, adulta.
Não estou passando referência pediátrica aqui, tá? Então aí, pra gente considerar uma pressão baixa, a primeira pressão, que é a sistólica, né, que é a pressão máxima, ela tem que estar maior de 105 e maior que 60, né? Perdão, menor. Menor de 105 e menor que 60. Ou seja, aqui eles considerariam uma pressão, uma hipotensão, por exemplo, os pacientes com a pressão 10/6, só para vocês entenderem, tá? Mas como eu disse, enfermagem não fala 10/6. Aqui seria 105/60, tá? Ou 100/60, no caso que foi o exemplo do 10/6 que a Pro falou. Então, valores abaixo disso é considerado baixa. Ótima é valor geralmente de 105 ou 120, de 60 a 80, né? Que é o famoso 12/8 que vocês vivem ouvindo por aí, que na verdade é 120/80, né? Normal, né? É de 120 a 129/80 ou 84. Por que eu falo isso? A gente tem algo chamado pressão limítrofe, tá? Então aqui, essa literatura, ela ainda diz que acima do normal é 130/85, mas na verdade a gente sabe assim, que pacientes normais, se ele apresentar uma PA de, eu vou falar agora abreviado, só para acelerar o vídeo, mas lembra aí que vocês têm que pôr o 0 depois. Uma PA de 13/8, 13/9, a gente chama de pressão limítrofe, tá? Que é o máximo que a pressão deveria estar num paciente normal, tá? Acima disso, a gente consideraria hipertensão. Então, uma PA de 14/9, 14/8, a gente já fala que é um paciente hipertenso, grau 1. Uma pressão de 16/10 é hipertenso de grau 2. E acima de 180, né, 18/10, 18/11, 18/9, é uma pessoa hipertensa em grau 3, tá? Lembrando que quanto mais alta tiver a pressão, mais chance de AVC e infarto, tá? E outra observação. Cuidado, porque assim, isso aqui é valor de referência, mas isso não significa que são verdades absolutas. Como assim, Pro? Geralmente isso aqui, o famoso 12/8, né? Ele é um padrão de normalidade para a maioria dos seres humanos. Mas tem pessoas que têm naturalmente a pressão mais baixa. É meu caso. Minha pressão, geralmente no estado normal dela, assim, depois de eu ter comido e tudo mais, ela vai variar de 10/6, 11/5, tá? Só que eu sou uma pessoa que, se a minha pressão tiver 8/5, eu tô pulando e saltitando na rua, tá? Só que se eu pegar, por exemplo, a minha mãe, que é hipertensa, e ela tiver com uma pressão de 8/5, ela vai estar super hipertensa, hipotensa. Provavelmente ela vai estar desmaiada, tá? E se eu tiver com a pressão 12/8, né, 13/9, eu já poderia me considerar hipertensa. Porque a minha pressão normal é 10/6, né, 11/6, certo? Chegando na mínima aí de 8/5. Então tome cuidado, que é só valores de referência, mas não são verdades absolutas, tá? É que assim, na grande maioria dos pacientes, a gente usa os valores dessa tabelinha para saber se está hipertenso ou não. Sempre pergunte para o paciente quanto que é a pressão dele normalmente. E aí, né, vamos falar um pouquinho sobre hipertensão arterial versus hipotensão arterial. Então, a hipertensão é quando os níveis tensionais ultrapassam os valores considerados normais. Considera-se atualmente portador de hipertensão indivíduos de maiores de 18 anos com PA maior ou igual a 140/90, que é o 14/9. Lembrando que a Pro falou que até 130/90 é uma pressão limítrofe. Eu só considero hipertenso acima de 140 ou 14/9 aí, belezinha? Ou seja, hipertensão é o processo lá onde o sangue está precisando muita força para passar lá na minha artéria, porque ela está obstruída por alguma coisa, seja uma placa de gordura, um coágulo sanguíneo, alguma coisa assim. E hipotensão é o inverso, tá?
admite-se valores mínimos de 80 a 90 milímetros de mercúrio para pressão sistólica. A hipotensão arterial só se caracteriza com problema clínico quando indica diminuição do débito cardíaco, volemia ou resistência vascular periférica. O que ele quer dizer aqui, gente? É muito melhor eu ter uma pressão baixa, tá? Porque se eu tiver uma pressão baixa, eu jogo a perna do paciente pra cima e nada de pôr sal debaixo da língua, tá? É só levantar as perninhas lá do paciente pra cima que o sangue volta lá pro cérebro e tudo se resolve. Diferente da hipertensão que eu tenho que medicar, tá? E aqui a gente considera hipotensão não pacientes abaixo de 80/9, né? Então 8/9 a pressão desse paciente já seria hipotenso, tipo 8/5, 8/4, né? Mas no caso da Pro seria tipo abaixo de 7, tá? 7/5, 7/4, aí eu estaria hipotensa. Só que o que preocupa, né, quando o paciente está com uma pressão muito baixa? É ver se junto com essa pressão, os batimentos cardíacos dele não caiu. Porque às vezes baixa a pressão e o coração começa a parar, né? Não tem sangue circulando ali para sustentar o coração. Então, na hora que eu vejo um débito cardíaco diminuído, eu tenho que me atentar com o paciente de hipotensão. Volemia, né? Que é o volume de sangue ali circulante. Eu tô vendo que tá diminuindo muito. Eu tô vendo que os dedinhos do paciente tá ficando roxo. E ele tá, né, hipotenso. Tem que tomar cuidado. Ele vai parar. Resistência vascular periférica. O coração não tá, né, batendo totalmente. Então, cuidado, tá? Eu me preocupo com a hipotensão quando outros sintomas estão associados. E como eu vou aferir, né, a pressão desse paciente? Então, vai precisar de uma bandeja contendo algodão, álcool esteto e o esfigmomanômetro, né, que é o aparelhinho de pressão. Deixei a tabelinha, essa sim apresenta o valor de referência da pressão de recém-nascido, criança, infantil, adulto pequeno, adulto normal e adulto obeso, né? Que é o grande adulto aqui. Então, simplesmente, gente, por que eu preciso de um algodão? Não é que eu vou limpar o braço do paciente, nem nada. Só que é o seguinte, pensa que no hospital o esteto que vocês usam é compartilhado com todo mundo. Então, antes de você pôr ele na sua orelha, limpe. Tá? Para não trazer infecção para vocês mesmos. O aparelho seria ideal limpar também de paciente para paciente, tá? Porque um tem uma bactéria, o outro tem outro, não fica dando contaminação cruzada, certo? A técnica: higienizar as mãos, explicar o procedimento, colocar o paciente em posição confortável. Pode ser sentado ou deitado, nunca em pé. Certificar se ele não fumou, não tomou café, não ingeriu bebida alcoólica 30 minutos antes do exame, porque esses 3 fatores podem alterar a pressão do meu paciente. Se ele não realizou atividade física, tá, de 60 a 90 minutos antes também, porque às vezes o paciente, ele mora lá do outro lado da cidade e veio no hospital, passou mal e veio pro hospital aqui. E ele veio andando. Gente, a pressão dele jamais vai estar normal, tá? Porque ele caminhou longos períodos, é uma atividade física, mexeu com o coração e tudo mais. Não estar de bexiga cheia, pasmem, mas eu segurar o xixi faz a minha pressão aumentar, tá? Aí eu deixo o paciente de repouso de 5 a 10 minutos e aqui eu sempre brinco que, tipo, é quase que impossível fazer isso, mas a gente acaba fazendo sem querer. Por quê? O paciente chegou lá no hospital, ele vai sentar na fila de espera dele. Geralmente, esse paciente, ele não vai ser chamado imediatamente logo depois que ele chegou. Ele vai chegar, abrir a ficha e ficar esperando pelo menos, chutando baixo, uns 5 minutos mesmo. Isso se o fluxo estiver muito assim, vazio, porque senão ele vai tomar um chá de cadeira lá, ó, né? E aí eu vou lá e afiro a pressão dele. E aí até então tudo bem, porque ele ficou esses 5 minutos de repouso. Mas agora pensem vocês, o paciente internado. Se é um paciente acamado, realmente ele vai estar em repouso. Mas se é um paciente que deambula, provavelmente ele já foi no banheiro, ele já caminhou pelo hospital no corredor. Então, deixa ele sentadinho lá de 5 a 10 minutos até ele baixar a pressão, tá? Isso acontece muito com a família de vocês, quando eles estiverem no horário de almoço. Pelo menos a minha mãe sempre me pegava pra Cristo pra isso. Ela vinha almoçar do serviço, dava louca nela, ela queria que eu fizesse a pressão dela. Só que ela tinha acabado de sair de serviço, que ela tava correndo o dia inteiro lá. Eu falava, você quer? Então espera aí 10 minutos. Aí eu colocava ela sentadinha e deixava ela em repouso lá, tá? Senão a pressão altera também.
Posiciono o braço do paciente na altura do coração, né? Então esse braço não pode estar aqui, esse braço não pode estar lá embaixo, ele sempre tem que ficar na linha do coração. Realizo a desinfecção das olivas, né? Que é a parte que vai no ouvido do meu esteto e do esteto em si, tá, gente? Localizo a artéria braquial. E aí, quando eu falar da artéria braquial, vocês vão pegar esse ossinho do cotovelo de vocês como referência e vai puxar aqui na frente. Vocês vão segurar aí, tá? Até vocês acharem um tum, 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 que é a braquial, tá? A arterinha braquial. Com o tempo, vocês vão pegando uma lista, então vocês já sabem onde essa arterinha tá. E aí, eu vou até pausar o vídeo e pegar o meu que eu vou mostrar pra vocês um segredo. Só um minuto. Todo esfigmomanômetro vem com essa bolinha, com essa plaquetinha escrito artéria, tá? E uma setinha, tá vendo? O que significa essa artéria setinha? É porque eu tenho que colocar esses esfigmos 3 centímetros acima dessa artéria. Detalhe, essa plaquetinha onde tá escrita artéria, eu tenho que colocar na direção da minha artéria. Ela não tá aqui de enfeite. Então, ela é tipo um guia pra você achar a artéria. Óbvio que eu não vou conseguir colocar o esfigmo em mim mesmo, certinho? Óbvio, né? Mas a gente faz um esforcinho aqui. Pera aí. Tá largo, tá, gente? Mas é só pra vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu sei que a minha artéria tá mais ou menos nesse meio. Então, eu já coloco, ó, essa setinha direcionada aqui pra minha artéria. Tudo bem? Deu pra entender? Deixa eu pegar meu esteto. Localizei minha artéria bonitinha aqui. Ela tá aqui no meio. Pronto. Já localizei. O que eu vou fazer? Coloquei o manguito de 2 a 3 centímetros acima dela. Vou posicionar, né, o meu esteto aqui em cima da minha artéria, tá? Geralmente a gente até encaixa essa partezinha aqui, ó, por baixo do esfigmo aqui, tá? A gente coloca a metadezinha lá pra dentro, tá? Coloquei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou insuflar o meu equipamento. Então, aqui a gente tem a pera, né? Deixa eu só tirar aqui, porque senão fica ruim o áudio. Ela tem uma rodinha, tá? Essa rodinha, quando você põe ela toda pra cima, ela tá aberta. Quando você baixar ela pro outro lado, ela fecha. Então, eu vou abrir e insuflar o equipamento. E aí, antes de eu insuflar, eu vou perguntar pro paciente: quanto que é a sua pressão, geralmente? Aí, por exemplo, Thaís, minha pressão é 10 por 6, que seria 100 por 60. Preciso, então, insuflar esse negócio lá no 220, 300? Não, tá? Então, no caso de pacientes hipotensos, né, que tem a pressão mais baixa, se eu insuflar aqui até os 160, tá excelente, tá? E aí vocês vão falar, mas pro 160 o quê? Eu não sei se no vídeo vai dar pra vocês verem. Mas o reloginho aqui, ó, que é um manômetro, ele tem a numeração. Ele não vai conseguir focar que tá com reflexo. Mas aqui, ó, ele começa 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Então, eu vou insuflar isso aqui até no 160, para pessoas que têm pressão baixa, tá? Pessoas que têm a pressão mais alta, eu vou colocar lá no 220, 260, se essa pessoa, assim, tá infartando, eu tô com suspeito que ela tá infartando, já joga lá pra cima mesmo, tá? No 240, 260, até 280, se você souber que essa pessoa tá com a pressão muito alta. Aí, o que eu vou fazer? Vou insuflar. Então, aqui no meu caso, eu provei insuflar até os 160. Então, comecei aqui a encher. Tá lá, no 160. Insuflei. Agora, eu vou desinsuflar, só que observação, meu esteto tem que estar lá na minha artéria, tá? Eu tô quase numa missão impossível, que eu tô com uma mão só fazendo tudo isso. Pera aí. Então, tô na minha artéria aqui, tá? Vou desinsuflar. Desinsuflar não é soltar essa roda com tudo. Eu tenho que soltar ela aos pouquinhos, até mesmo porque eu tenho que escutar aqui, ó. Agora eu uso o esteto.
Então eu soltei. No caso da prova, lógico que eu não vou conseguir ver minha própria pressão, gente. É impossível, tá? A não ser que eu colocasse lá na perna. Mas aqui no braço eu não vou conseguir. Mas o que é o grande X da questão aqui? Quando vocês colocam o esteto de vocês, né, em cima da artéria e desinsuflam, esse esteto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um tum, 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 tum. Ele vai bater 5 vezes, vocês vão escutar um sonzinho bem tum. O primeiro é sempre muito forte, é impossível vocês não escutarem, tá? O último, ele some. E o que eu preciso saber? O primeiro e o último som. Então, o primeiro é o que a gente chama de pressão sistólica, que é a máxima, tá? Que é aquele tum bem forte. Então, vamos supor que eu tava desinsuflando ali, e de 160, ele bateu no 10. Tum, o primeiro tum dele. Então, significa que a minha pressão sistólica, que é a minha primeira pressão, tá 100, né? 10 ou 100. E aí ele continuou fazendo tum, 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 tum. Aí você não escuta mais. E aí ele parou, por exemplo, no 60. Então, significa que a pressão da prova tá 100 por 60 ou 10 por 6. Na prática, a gente vai ver isso melhor. Belezinha? Então, vocês só precisam saber o primeiro e o último som. Aí aqui ele tá falando que é os sons de Koroktoff. Esse nome é alemão, francês, eu não sei o que é isso, mas eu não sei pronunciar esse som, tá? O nome desse som. Mas é basicamente o que ele representa, né? Então, na fase 1, que é o tum mais forte, ele é um som súbito, forte, bem definido, que vai definir a primeira pressão, que é a sistólica. Fase 2, sucessão de sons soprosos e mais suaves e prolongados, que pra gente não vai importar muito. Fase 3, desaparecimento de sons soprosos e surgimento dos sons mais nítidos e intensos que aumentam de intensidade, que é o terceiro tom. Quarto tom, o som torna-se abruptamente mais suave e abafado, são menos claros. E o 5, que é o que vai determinar a minha diastólica, é o desaparecimento completo do meu som, tá? Que aí é a última, que é a pressão mínima que eu preciso saber, que é o famoso 10 por 6, 10 por 5, 12 por 8, etc. Belezinha? Vamos entrar em pulso. É o nome dado à dilatação pequena e sensível das artérias produzidas pela corrente circulatória, ou seja, quando o sangue entra na minha artéria e ela dilata, é onde eu consigo sentir o pulso, tá? Que é aquele tum, tum, tum que a gente pega aqui e vocês conseguem até contar, inclusive. É o limite palpável do fluxo sanguíneo observado em vários pontos sobre o corpo. É verificado por meio da palpação de uma artéria. Qual que é a característica? A frequência é de 60 a 100 batimentos por minuto. Tem literatura que vocês vão ver de 60 a 120? Tem. Lembrando que o seu pulso é o número de batimentos do seu coração. Os dois é a mesma coisa, tá? Então, sua artéria sempre vai estar pulsando exatamente no mesmo minuto que seu coração está batendo. A intensidade pode ser cheio ou filiforme, ou seja, quando ele é cheio, é quando eu pego a mão aqui, ó, mal coloquei a mão, já senti o pulso. Isso é um pulso cheio. O filiforme é quando eu pego aqui e fico meia hora tentando achar esse pulsinho, e aí quando eu acho é um pontinho bem fraquinho que tá pulsando ali, tá? E o ritmo? Pode ser regular ou irregular. O que significa isso? Pronto. Eu posso estar aqui, vou começar a contar esse pulso. Ele tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele fica 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você sente exatamente isso. Isso é um pulso irregular. E o regular é quando tá 1, 2, 3, 4. Ele sempre vai seguir o mesmo ritmo, tá? O mesmo tempo. Lembrando que para mim saber quantos, né, batimentos tá acontecendo ali, eu tenho que aferir esse pulso por 1 minuto. Tá? Então eu fico 60 segundos segurando, contando com um reloginho, que a gente já vai ver aqui que é a técnica.
Lembrando que a gente tem várias localizações de pulsos, tá? Lembra que o pulso a gente só acha onde tem artéria, então não adianta procurar pulso em veia, não vou achar. Então a gente tem o carotídeo, a gente tem o radial, a gente tem pulso axilar, braquial, peptídica lá na perna, femoral, que é bem na virilha, tibial posterior, que é lá no pé, na parte interna, o pedioso, que é bem em cima do pé, e o temporal, tá? Deixei as fotinhos aqui pra gente. Técnica para verificação de pulso. Então eu vou pegar um relógio com ponteiro, ou hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito e mostra aí os cronômetros no nosso celular, né? Uma caneta e um papel para anotação. Técnica: higienizo as mãos, explico o procedimento para o meu paciente, posiciono ele sentado ou deitado, localizo a minha artéria, posiciono o dedo indicador e médio. E aí, gente, o segredo é o seguinte: eu não posso apertar muito, mas também não posso vir aqui e só relar o dedinho que eu não vou sentir ninguém. Tenho que fazer uma leve compressão, tá? E nunca com um dedo só, sempre com os dois, senão vocês vão pegar o pulso de vocês. Verificar a pulsação, então, por 1 minuto, tá? 60 segundos lá. Avaliar a característica do pulso quanto à sua frequência, intensidade e ritmo. Higienizar depois as mãos e anotar quantos batimentos por minuto ocorreu naquele tempo. Vocês vão ver que tem uns leigos não, né? Uns doidinhos aí, né? Que tem mais tempo de profissão, que eles encurtam isso. O que eles fazem? Eles ficam 25 segundos contando esse pulso e multiplica por 4, que dá 1 minuto. Então, por exemplo, em 25 segundos eu tive 10 batimentos por minuto. Aí eu vou lá, multiplico por 4, que vai dar 40 batimentos em 1 minuto. Tá errado? Sim, claro, com certeza, óbvio. Por quê? E se esse pulso é irregular depois de 25 segundos? Como é que eu sei que ele realmente está batendo 10 vezes a cada 25 segundos? Entendeu? Não tem como. Então não caiam nessa malícia, tá? Contem por 1 minuto. E aí vamos falar um pouquinho sobre terminologias básicas referentes a pulso, né? Então eu tenho um paciente taquicárdico ou com taquisfigmia quando o meu pulso, né, tá acima da faixa do normal. Ou seja, na nossa literatura aqui ele dá o valor de referência de 60 a 100 minutos. Então se eu pegar um paciente, por exemplo, com 110 batimentos por minuto, nessa referência ele estaria taquicárdico ou taquisfigmia, com taquisfigmia, tá? Nessa referência. Lembrando que até 120 a gente não fica tão fissurado. A gente se preocupa mais quando esse paciente está com 130, 140 batimentos por minuto, tá? Bradicardia ou bradisfigmia é quando o pulso está abaixo da faixa do normal. Então, por exemplo, eu contei o pulso lá do meu paciente, deu 49 batimentos por minuto. Então, ele está bradicárdico, tá? Significa que o coração dele tá batendo só 40 vezes por minuto, bem abaixo da normalidade, que seria 60. E aí eu dei um exemplo na sala que, por exemplo, assim, contei lá, deu 59 batimentos em 1 minuto. Esse paciente tá bradicárdico. Lembrando que a referência é 60 a 100. Aí vocês pensam aí, vou deixar vocês falar, mas no vídeo eu vou comentar. Não, tá? A gente tem umas marginhas de limite, que podem estar abaixo um pouquinho acima. Então, um batimento não significa que esse paciente está bradicárdico, tá? Ele teria que estar com uma diferença de valor muito alta, tipo 54 batimentos por minuto, 55, tá? Ou se não 120, que eu falei pra cima, até ainda segura um pouco. Ele tá taquicárdico? Tá, porque a referência seria até 100, mas ele ainda não tá no estado grave. Agora, se eu pegar um paciente com 125, 130, aí eu me preocupo, tá? Pulso filiforme, então, é quando eu falei pra vocês que eu vou tentar pegar aqui mal o cinto. Irregular é quando eu peguei aqui, tá tum, 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 tá? E normocárdico quando a frequência, né, de pulsação ou coração tá dentro lá do parâmetro de 60 a 100 batimentos por minuto. Terminamos o pulso, vamos para a respiração. Então, a respiração é a troca de gases do pulmão com o meio exterior, que tem como objetivo a absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico, para quem ainda não se recorda lá que a gente inspira oxigênio e solta gás carbônico. Então,
que a gente deve avaliar? A frequência também, tá? Então, no adulto, geralmente a gente conta como referência de 12 a 20 respiração por minuto, que é RPM. Ou outras literaturas me trazem de 12 a 22. Então, aqui cada literatura vai trazer um, tá? Mas o que a gente mais usa mesmo é o 12 por 20. O ritmo pode estar normal, regular ou anormal. Ou irregular. Então, por exemplo, quando o ritmo está normal, como que a gente conta isso daqui? A gente vai ver quantas vezes o paciente elevou o tórax. Então, aqui realmente a gente vê o tórax do paciente, tá? Então, quando a Pro respira, percebe que aqui, ó, vai aumentar, né? Vai subir. Então, ó. Tá vendo que subiu? Vou soltar. Baixou. Subiu. Baixou, que é o movimento no meu pulmão expandindo, lembra? No paciente a mesma coisa. Qual é a diferença, Pro? Eu nunca posso virar pro meu paciente e falar assim, olha, seu João, eu vou contar quantas vezes você tá respirando em um minuto. Porque o seu João vai ligar uma chavinha automática no cérebro dele e ele vai começar a controlar a respiração dele para não ficar fora do parâmetro, mesmo sem ele saber qual é a referência, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro a gente contou o pulso. Então, em vez de a gente ficar 1 minuto contando o pulso, a gente vai ficar meio que 2 minutos. Só que seguinte, 1 minuto realmente eu vou contar pulso. O minuto subsequente eu só vou usar aqui como válvula de escape, tá? Para o paciente não perceber que eu tô contando a respiração. Mas eu vou ficar de olho no tórax dele. Em quantas vezes esse tórax subiu, desceu. Então, subiu 1, 2, 3, eu só conto a subida, tá? Eu não faço ida e volta, é só quando ele subiu, tá? E aí, geralmente, vai dar lá a margem de 20 respirações por minuto, 20 expansão em 1 minuto, tá? Pra ser considerado normal. Então, de 12 a 20 é normal. E aí, foi o que eu falei, pode ser normal, né? Então, eu tô respirando normal, respirei lá. Posso estar irregular, não, então eu tenho aquele paciente que fica, que é o paciente, né, de falta de ar. Posso ter o meu paciente que tá lá normal, daqui a pouco ele fica, aí ele volta ao normal de novo, que é o irregular, belezinha? E aí a amplitude a gente vê se é superficial ou profunda. Superficial, né, então é aquele paciente que levanta bem pouquinho o tórax, senão você mal vê que ele respirou, ele tá lá e tá assim, ó. Mal vê o movimento. E o profundo é aquela respiração mesmo que você vê o ar entrando. É até bonito você ver. O paciente vai respirar ali e levanta todo o tórax. Então ele faz. Certo? Material. Então eu preciso novamente do relógio ou do cronômetro, papel e caneta. Técnica. Higieniza a mão, posiciona o paciente deitado, porém com decúbito elevado ou sentado confortavelmente, de modo que eu veja o tórax dele. Observar os movimentos de abaixamento e elevação no meu tórax. Os dois movimentos, né, inspiração e expiração, soma um único movimento respiratório. Então foi o que eu falei. Ou vocês contam a hora que ele levantou, o que é muito mais fácil, ou vocês contam só a hora que ele baixou. Nunca posso contar 1, 2, 1, 2, senão vai dar errado. Então tem que ser 1, 2, certo? Realizar a contagem por 1 minuto, avaliar as características da respiração, higienizar as mãos e anotar. Lembrando que aqui a gente anota RPM, que é respiração por minuto. Terminologia básica em relação à respiração. Então, dispneia é dificuldade de respirar. Então, é o paciente que está com falta de ar. Ortopneia é a dificuldade de respirar quando eu tô deitado, tá? Então, eu ponho o paciente deitado, ele sente falta de ar. Eu levanto ele, ele respira normal. Taquipneia é a respiração muito rápida, acima de valores de normalidade e pouco profunda. Então, é aquele paciente que eu vou pegar e vai estar... Ele tá com falta de ar. Ou taquipneia. Bradipneia é a respiração lenta e abaixo da normalidade. Então, é aquele paciente que você vê ele respirando e tá assim...
E detalhe, isso o paciente faz muito nos últimos minutos da vida, que a gente chama de gaspiano, tá? É um paciente que quase não tem respiração mais. A apneia é a ausência de respiração, que é quando realmente para. E aí eu até dei a dica na aula que tudo que tem um A na frente, geralmente significa que é ausência de algo, tá? Então a apneia, ausência de respiração, é uma parada respiratória. Assistolia, ausência de batimento cardíaco. O paciente parou, tá? Eupneia é a frequência respiratória dentro dos parâmetros de normalidade, tá? Quarto item que a gente avalia, temperatura corporal. Essa aula mais longa, hein, pessoal? Temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção e perda de calor do meu organismo, medida pelo centro termorregulador. O calor produzido versus o calor perdido é o que a gente determina como temperatura. E aí, só para vocês entenderem, que ao longo do dia a gente tem picos mais altos de temperatura e depois a gente tem picos mais baixos de temperatura. Por quê? Porque meu corpo ele absorve a temperatura do ambiente e também dentro do meu próprio corpo eu tenho o que a gente chama de hipotálamo que regula, né, a minha temperatura, tá? Então aqui ele fala que a gente tem a temperatura central, que é a temperatura dos tecidos profundos. É regulado pelo mecanismo fisiológico do meu corpo, que é o hipotálamo, que ele é relativamente constante. Ele pode ter uma mínima variação de 0,6 graus, tá? Mesmo quando exposto a grandes diferenças de temperatura externa, graças a um complexo do sistema termorregulador. O que ele quer dizer aqui, gente? Foi basicamente o que eu falei pra vocês. A gente tem a influência da temperatura pelo fator externo. Então, por exemplo, eu entrar numa sala fechada com muita gente, com a janela toda fechada. Eu entrei lá com 35 graus. Com o passar de meia hora, a minha temperatura pode subir até para 37 graus. Isso significa que eu tô com febre? Não. Só significa que eu tô num lugar apertado, com muita gente e não tem, né, ventilação suficiente ali, tá? Que é a temperatura superficial que a gente fala, que tá aqui embaixo, que é a temperatura do tecido superficial, que é da minha pele, tá? Que varia dependendo do fluxo sanguíneo e também da quantidade de calor perdido pelo ambiente externo, tá? Varia de acordo com as condições ambientais, sendo medidas através de termômetro clínico. Então, temperatura superficial é aquela que muda relativa ao ambiente. Entrei num lugar, por exemplo, fui pro Canadá. O Canadá é gelado, tem neve. Minha temperatura jamais vai ficar 37 graus no Canadá, né? Porque lá é uma região fria. Se eu tiver com 37 graus no Canadá, pode ter certeza que eu tô com febre, tá? Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem várias influências externas, né? Então a nossa temperatura já é mais elevada, né? Então, geralmente a nossa temperatura fica em 36,6 no normal dela, tá? Então, temperatura superficial, aqui muda com o ambiente externo. Temperatura central é no caso, por exemplo, assim, vocês vão entender agora. Entrei numa sala com muita gente e pouca ventilação. Entrei com 35 graus e com o passar do tempo subi para 37. Lá dentro do meu cérebro tem um hipotálamo. O que o hipotálamo faz? Ele regula a minha temperatura corporal. Então, o que ele faz? Ele fala, opa, ela estava com 35, agora ela está com 37. Eu preciso normalizar essa temperatura dela. Então, ele manda mensagens para o meu corpo. E aí, o meu próprio corpo acha meio de baixar a temperatura, seja como? Suando, né? Para perder o líquido. Que geralmente é o mecanismo de defesa mais rápido. E aí, com isso, né, liberando esse líquido, eu consigo voltar para os meus 35 graus, entendeu? Então, isso é a temperatura central. Outro exemplo, quando a gente está com muita febre e toma dipirona, o que acontece? A gente toma dipirona, pode reparar, a primeira reação que vocês vão ter depois de uns 15, 20 minutos é começar a suar.
Vocês soam. Por quê? Porque o hipotálamo tá trabalhando para voltar a temperatura pro normal. Então, você tá com excesso de temperatura causado por excesso de líquido. Então, ele faz você suar, aí sai o suor e a sua temperatura baixa. Então, isso é temperatura central, tudo bem? Então, falando de temperatura superficial, que é aquela do ambiente, ela pode ser, então, medida através do termômetro, assim como a central também, tá? A medida de temperatura obedece a um ritmo circadiano, né? Ou seja, ao anoitecer entre 18 e 22 horas, ele vai estar mais alto, né? Porque a gente já ficou o dia inteiro no sol exposto. Então, se eu pegar um termômetro agora, eu vou estar quase em 37 graus. E às 2 ou às 4 da manhã, eu já parei de fazer as minhas atividades. Então, eu tô em repouso, né? Tô dormindo, então a minha temperatura cai. Então, geralmente, eu vou pegar um termômetro nessa hora do dia, eu vou estar lá com meus 34 graus, 35 e vou estar normal, tá? O que não pode é isso aqui, ó. Então, no meu dia a dia normal, e aí eu vou lá aferir a minha temperatura na axila. E aí dá 38,5. Aí eu tô febril, né? Não dá pra mim estar com uma temperatura tão alta num ambiente que eu tô sozinha. Isso é febre, tá? Ou se não, com a temperatura abaixo de 35,5, tá? A gente já considera esse paciente também com a temperatura desregulada. Lembrando que a gente tem 4 locais onde a gente pode aferir, né, a temperatura: axila, boca, reto e a membrana tipônica, que é o mais raro de todos. E cada um tem um valor de referência. Então, na axila, a temperatura tem que estar de 35,5 a 37 graus. Lembrando que 37,1, 37,2, 37,3 até 37,5, a gente não fala que é febre, a gente fala que é um estado febril ou uma febrícula, que é quando o paciente vai começar a fazer uma febre, tá? Então, ele não precisa sair correndo, porque não vai ter riscos ainda. É só medicar, tomar um banho que baixa. Na boca tem que estar de 36 a 37,4. Reto, né, que é o ânus, de 36 a 37,5. E a membrana timpânica de 36,3 a 37,8. Algumas características da febre, né? Ela pode ser súbita ou gradual, né? Então eu posso tanto, tipo, pegar um termômetro agora e tá com 38,5, isso é súbito, do nada aconteceu. Como eu posso ter um paciente que primeiro teve uma febrícula de 37,5 e depois com o tempo foi subindo, tá? Intensidade. Usa-se a seguinte classificação. Toma como referência o nível da temperatura axilar, tá? Então, febre leve ou febrícula é a que vai até 37,5. Febre moderada é de 37,5 a 38,5. Febre alta ou elevada, que é aquela que eu realmente preciso correr para o hospital e me preocupar, é acima de 38,5. Então, até 38,5 eu fico na minha casa, tomo uma dipirona, um paracetamol e vou ser feliz. E tomo um banho gelado também, tá? Eu só vou pro hospital com febre quando tiver acima de 38,5. Senão eu tô correndo risco de me infectar lá. Duração. É dita prolongada quando a febre permanecer por mais de uma semana, tá? Sendo que existem doenças próprias que são responsáveis por essa duração, como tuberculose, septicemia, que é infecção sanguínea, endocardite infecciosa, que é um problema no coração, pielonefrite, infecção no meu rim, linfomas, né, que é a inflamação dos meus linfonodos, entre outros. O modo de evolução, ele pode ser contínuo ou intermitente. Então, às vezes eu tenho uma febre que ela vai aumentar, em seguida eu tô com 37, daqui a pouco eu tô com 38, daqui a pouco eu tô com 39, como pode ser intermitente, que é hoje de manhã eu tô com febre, chega à tarde eu normalizo, chega à noite deu febre de novo, no meio da madrugada já baixou, tá? Intermitente. E aí a gente sempre faz o uso de um quadro ou gráfico térmico, né, que é ficar anotando esses picos aí de temperatura 24 horas no dia aí, com intervalos de 2 a 3 horas mais ou menos, ou às vezes até mais, de 6 em 6, 8 em 8. Crise. A gente fala que é uma crise febril quando ela vem e desaparece subitamente. Tive febre, passou, não tive mais. E lise, quando eu tô com uma hipertermia, né, que é realmente uma febre que vai desaparecendo, mas demora um tempo ainda, tá? Eu fico com ela aí mais persistente.
Material: bandeja contendo termômetro, algodão, álcool 70, papel toalha, papel normal e caneta para anotação. Técnica: higieniza as mãos, deixar o paciente deitado ou sentado. Faça a desinfecção do meu termômetro, porque pense que esse termômetro passou na axila de todo mundo. Tem gente que usou desodorante, tem gente que não, tá? Então, passa aí e limpa tudo. Secar a axila com papel toalha. Colocar o termômetro até ele apitar, que ele fala de 5 a 7 minutos, mas é até ele apitar. Ler a temperatura na escalinha dele, né? No visor do termômetro, que agora a gente tem os digitais. Realizar a desinfecção novamente e higienizar as mãos e anotar o resultado. Considerações quanto aos locais de verificação. Então, o axilar, a gente tem que fazer a higiene do termômetro e da axila. Oral, a gente coloca o termômetro debaixo da língua. Lembrando que esse termômetro tem que ser individual. Não vai pôr o termômetro lá na axila do paciente e colocar na língua do outro. Não tem sentido nenhum, por mais que você limpe, tá? Então, se é para usar na língua, é só do paciente. Aí a gente faz respiração nasal, né? Pede pro paciente respirar pelo nariz, ao invés de respirar pela boca. E não ingerir alimentos, né? De preferência. Retal é a mais precisa. Se fosse assim para classificar mesmo o local ideal pra gente ver a temperatura no reto. Pode ver que criança e cachorros e gatos e animais em geral a gente sempre faz no reto, tá? Só que ele é o menos aceito culturalmente. O termômetro também teria que ser individual, obviamente, né? E o bulbinho dele tem que ser redondinho. E o membrana timpânica é um local ideal também para isso. Porém, o aparelho é bem caro e o pessoal não tem uma boa aceitação. Até mesmo pelo financeiro, tá? Falando da terminologia básica. Normotermia é o paciente que está com a temperatura corporal normal. Afebril ou apirexia é a ausência da elevação de temperatura. Lembra que a Pro falou que tudo que começa com A é ausência, né? Ou seja, é o paciente também normal, que não teve aumento de temperatura. Febre ou piroxia é a elevação da temperatura acima da normalidade causada por alterações no centro de termorregulador ou por substâncias que interferem com o mesmo. Então, aqui pode ser tanto uma alteração do meu sistema fisiológico, por uma infecção, algo assim, como do próprio ambiente que eu tô. Hipertermia ou hiperpirexia é a elevação da temperatura do corpo ou de uma parte do corpo acima do valor normal, que é o estado febril, né? Hipotermia ou hipoperexia é a redução de temperatura do corpo ou de uma parte do corpo abaixo do valor normal. Exemplo, abaixo de 35,5 na região axilar ou 35 no reto. Acontece muito com quem escala a montanha, tá? Eles geralmente ficam bem hipotérmicos. E o último parâmetro que a gente usa, que é o dor. Nos sinais vitais, gente, teoricamente, não era exigido a avaliação da dor, tá?